Olá, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas e hoje nós vamos falar sobre disfagia. A dificuldade durante o ato de engolir pode trazer graves consequências à saúde, já que os desvios de alimentos ou saliva podem obstruir parcial ou completamente as vias respiratórias. E apesar de parecer algo bem comum, o engasgo é responsável pela morte de aproximadamente 3.000 pessoas por ano aqui no Brasil. Quem vai explicar tudo sobre esse tema é a Roberta Busch. Ela é fonoaudióloga especialista em disfagia. Roberta, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Obrigada, eu que agradeço poder trazer um pouco de informação sobre uma condição tão importante e que poucas pessoas às vezes dão atenção a isso. Exatamente, Roberta. No último dia 1º de março, o ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi, ele morreu vítima de uma complicação por uma parada cardiorrespiratória. Ele sofreu essa parada em dezembro, do ano passado, e ele teve um engasgo. Ele estava jantando, numa ceia de Natal, e ele engasgou aí com um pedaço de carne. Ele completou 80 anos, E eu gostaria que você explicasse esse caso que aconteceu, Roberta. O que houve? Você poderia, esclarecer isso para a gente? Bom, parece que o Fittipaldi tinha uma alteração já para deglutição, já tinha um quadro prévio de uma doença, e isso sempre pode ser um precursor da disfagia. A disfagia é um sintoma, ela não é uma doença. Então, é um sintoma que vem acompanhando algumas doenças neurológicas, pode acompanhar algumas condições após cirurgia de cabeça e pescoço, ou até a própria idade, onde há o envelhecimento da musculatura da deglutição, que pode favorecer a disfagia. No caso dele, ele engasgou com um pedaço de um alimento mais sólido e que obstruiu a passagem de ar, que não é o caminho correto para a passagem do alimento. E aí, isso pode trazer o sufocamento mesmo, porque a pessoa não consegue respirar, e se não for socorrida a tempo, e associada a algum quadro que o indivíduo já possa apresentar, isso só se agrava. Doutora, no caso, A disfagia, eu acho que uma coisa importante da gente tentar explicar é que existem dois caminhos, dois tubos aqui na nossa garganta. Esse tubo da frente que a gente sente é a laringe, é onde passa só o ar. Então, nós temos as pregas vocais, que é de onde sai a nossa voz, e ela é a porta de entrada do pulmão. Então, nunca a comida, nem a água, nem a saliva podem passar por aqui, por esse tubo da frente que a gente sente. O tubo de trás é o tubo onde passa o alimento, que é a faringe e o esôfago, que vai levar o alimento até o estômago. Então, quando há algum erro, esse alimento ele pode desviar do caminho do alimento e acabar entrando na via aérea. E provavelmente foi isso que aconteceu com o Fittipaldi. Então, doutora, no caso, a disfagia, ela é um sintoma, é isso? Isso. Ela vem sempre acompanhada por alguma outra condição. Um envelhecimento, uma síndrome, uma doença neurológica, uma cirurgia. Isso são as causas, a doença de base, e como sintoma pode haver a disfagia. Uhum. E, doutora, vamos falar um pouquinho, para quem está em casa, nos acompanhando, acho que é bom a gente reforçar isso, como que o corpo ele vai reagir durante um engasgo? Sempre que a gente apresenta um engasgo, o corpo vai reagir com tosse, que esse é a nossa defesa. Então, o alimento entra ali em direção à via aérea, ele pode bater na prega vocal, e aí a prega vocal vai fazer movimentos para tentar expulsar isso que entrou no lugar errado. Então, o nosso sistema de proteção é a tosse. Então, muita gente, quando as pessoas engasgam, acabam batendo nas costas da pessoa, ou pedem para levantar os braços. Tudo isso é pior, porque o alimento, às vezes, acaba entrando ainda mais na via aérea e sufocando mais a pessoa.
Então, o ideal nessa situação é deixar a pessoa tossir até que ela consiga sozinha tirar esse alimento do lugar. A tosse e às vezes com calma você pede, engole, engole assim que der, porque se o alimento subiu com a tosse, a hora que engole vai para o tubo correto. Quando que a gente tem que observar se precisa entrar com alguma manobra mais agressiva ou se pode deixar só o paciente tossir e esperar que essa condição passe. Se ele engasgou com um alimento mais sólido, mais duro, que possa ter realmente entrado ali na laringe e obstruído, a pessoa começa a ficar avermelhada, às vezes pode arroxear um pouco os lábios e fica absolutamente sufocada. E nesta condição é que a gente entra com a manobra, que a gente chama de manobra de Heimlich, em que você precisa estar atrás da pessoa, esperar ela ter o máximo do sufocamento para criar pressão torácica, e aí a gente vem nessa região do tórax e aperta de baixo para cima para fazer com que a pessoa elimine aquele alimento que está no lugar errado. Sempre lembrando que numa condição grave como essa, é importante já chamar o SAMU ao mesmo tempo, para que a gente consiga socorrer a pessoa a tempo. Exatamente, doutora. Nesses casos de engasgo, as pessoas ficam muito apavoradas, né? E tem gente que começa a oferecer água, come um pedaço de pão para ver se o alimento desce. E isso também não é indicado, né? É errado. Não, não. O ideal é a tosse. Esse é o nosso sistema natural de defesa da via aérea. Então tem que deixar tossir e o máximo pedir, assim que der, engole a saliva. Agora, doutora, como a gente pode evitar aí o engasgo, né? Principalmente pais, né, que têm crianças pequenas, até mesmo idosos, né? Tem que tomar bastante cuidado. Uhum. A melhor maneira de prevenir é sempre ter atenção durante a refeição. Conversar durante a refeição, com comida na boca, não prestar atenção que está tomando água e está com a televisão ligada. Principalmente para idosos que às vezes não conseguem fazer duas atividades ao mesmo tempo. Então, a hora da alimentação é uma hora de concentração, fazer uma mastigação efetiva, comer num tempo mais lentificado, não é ficar muito tempo com a comida na boca, mas é comer de uma maneira concentrada, põe na boca, mastiga o suficiente, engole, sempre isso é uma forma de prevenção. Agora, o que diferencia o momento de chamar um profissional especialista é quando a tosse ou o pigarro ou os engasgos começam a aumentar a frequência. Todos nós podemos engasgar um dia na vida. A diferença entre isso acontecer esporadicamente dentro da normalidade por desatenção, na maioria das vezes, e o paciente ter um problema é a frequência. É muito comum as pessoas falarem, mas ele é idoso, então ele tosse, mas é aquela tosse de idoso. Durante a refeição, não é para tossir e nem ficar pigarreando o tempo inteiro. Isso já é um sinal de alerta. Ele engasga com o ar. Normalmente não é isso, engasga com a própria saliva. Então, sempre que houver tosse constante, pigarro constante, é hora de procurar um especialista, um médico e um fonoaudiólogo. E mesmo que a pessoa for mais jovem, né? Não só no caso de idosos, é isso? Uhum. Jovem, sem doença nenhuma, é difícil que isso aconteça, tá? Vai acontecer dessa forma que todos nós já tivemos um engasgo na vida, porque é uma questão esporádica, muitas vezes por essa questão da desatenção. Se aumentar a frequência, é importante investigar, porque pode haver uma doença por trás que está começando a aparecer e que precisa ser investigada. Crianças podem engasgar? Podem. Qual que é, às vezes, a condição? Uma imaturidade do bebê, que às vezes engasga com o leite, sem que ele tenha nenhuma doença, nenhum quadro neurológico, mas às vezes, pela imaturidade do bebê, ele acaba incoordenando a respiração com a mamada. Às vezes está com muita fome, vai muito rápido sugar e acaba se atrapalhando. Então, isso pode acontecer, a gente vê algumas reportagens assim, né, mostrando os bebês engasgados. Agora, alguns bebês têm síndromes, têm doenças neurológicas, paralisia cerebral, alguma alteração durante o parto, tudo isso pode levar depois
a uma alteração da deglutição e a criança não conseguir mamar de uma maneira segura. Então, essas condições é que vão levar, muitas vezes, a um sintoma de disfagia. Agora, doutora Roberta, a disfagia, ela pode potencializar aí a possibilidade de engasgos? Sim, sim, porque a disfagia, um dos sintomas, né, aliás, das classificações da disfagia é a dificuldade para engolir. Então, qualquer dificuldade para engolir, seja na mastigação, seja para jogar o alimento lá para trás, a tosse, o pigarro ou o engasgo, né, o sufocamento, e tem pessoas que sentem alimento parado na garganta, ou saliva, água, medicação, muitas vezes pode acontecer. E a outra parte da classificação da disfagia é o risco que a pessoa tem, pela dificuldade de engolir, em desnutrir e desidratar. Então, sim, quando a pessoa tem uma disfagia, ela tem mais chance de se engasgar, de apresentar tosse e pigarro. Doutora, tem pessoas que têm dificuldade até de tomar comprimidos, né? Muito grandes, e aí não consegue mesmo, só pode tomar medicamento de forma líquida, né? Isso ocorre por conta da disfagia também? Sim, às vezes, por exemplo, isso acontece em idoso, que tem uma musculatura mais envelhecida, um tamanho de músculo menor, que a gente chama de sarcopenia, pelo próprio envelhecimento natural. E na hora que ele vai engolir um remédio que é duro, muitas vezes grande, seco, que na hora que ele vai jogar a língua para trás para empurrar a medicação para baixo, a língua não tem força suficiente para isso, e a medicação acaba parando nessa região. E também o idoso tem uma diminuição da lubrificação de todas as mucosas, inclusive da boca. Então, uma medicação, aliás, mais seca, ou até alimentos mais secos mesmo, tortas, pão francês, às vezes ele acaba tendo dificuldades porque existe uma diminuição de umidificação da boca e associada a uma diminuição de força muscular, realmente ele pode ter a medicação parada em algum lugar, e aí a hora que você joga a água por cima para tentar levar esse alimento para baixo, ele pode se atrapalhar. Como que a gente pode, então, identificar, né, e tratar a disfagia? Eu acho que o profissional que consegue identificar isso de uma maneira bem específica, tentando entender os motivos dessa disfagia, é o fonoaudiólogo. Mas sempre ele atua na disfagia com o médico, pode ser o geriatra, muitas vezes identifica a disfagia, o otorrinolaringologista, um clínico geral, um gastroenterologista, esses médicos em especial podem identificar a disfagia. Sempre que houver a queixa, é importante a família, o próprio paciente contar ao médico que ele vai saber identificar se é o momento de buscar um profissional especializado, que é o fonoaudiólogo, quem avalia e trata essas alterações. No caso aqui a gente falou, né, a gente trouxe um exemplo, né, de uma pessoa idosa, né, que chegou a falecer, mas as crianças, elas também podem ter a disfagia? Isso é comum? Elas podem ter, então, dentro daquela condição normal, por uma imaturidade do sistema nervoso, ela coordena a respiração e deglutição, mas ela também pode ter algumas condições médicas que levam a ter a disfagia, como ter uma síndrome, nascer com e ter algum problema durante o parto, uma criança que fez uma neurocirurgia ou que precisou fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço. São algumas condições que podem levar a criança a ter disfagia, lembrando que na normalidade isso pode acontecer muitas vezes pela imaturidade, bebês prematuros ou até que ainda são muito jovens, né, e acabam tendo alguma dificuldade em coordenar a respiração e a deglutição. Doutora, eu gostaria que você passasse algumas orientações para quem está em casa a respeito do engasgo, né? O que fazer no momento que alguma pessoa engasga aqui do meu lado, né? O que acionar o serviço de emergência. Eu acho importante a gente reforçar isso para quem está nos assistindo nesse momento. Então, sempre que houver uma tosse ou um engasgo, é sempre observar o que o paciente estava comendo.
Esse indivíduo estava tomando líquido ou comendo uma sopa cremosa, isso pode sair espontaneamente com tosse. Não bata nas costas da pessoa, não peça para levantar os braços, não dê água, pão, espera a pessoa tossir e voltar ao normal. Agora, quando há um alimento mais sólido, que provavelmente obstruiu a via aérea, em que a pessoa começa a ficar arroxeada, com o rosto muito vermelho, se debatendo, né, sufocando mesmo, é importante chamar o SAMU imediatamente e fazer uma manobra para tentar tirar aquele alimento do lugar errado. O que é importante? Deixa a pessoa chegar no máximo do sufocamento para que haja pressão pulmonar e neste momento você dá uma ordem simples para a pessoa, diga tussa, e aperta essa região diafragmática de baixo para cima para auxiliar a pressão a tirar o alimento que está na via aérea. E o tempo, acho que nesses casos é fundamental, né, doutora? Quanto mais rápido a gente agir e ver que o caso é grave e acionar o serviço de emergência, mais chance da pessoa, né, sobreviver, né? Isso, é muito importante ter calma, né? Porque quem está sufocado está extremamente agitado, então a gente tem que ter calma para deixar a pessoa sentir confiança de que a gente vai conseguir ajudar. Então, fazer uma manobra, espera de novo, faz mais outra manobra, até 4 manobras, a gente ainda tem tempo de tirar essa pessoa de um sufocamento mais grave. Então, é sempre importante já ter acionado um serviço médico de emergência para que realmente dê tempo de salvar a pessoa nessa condição. Doutora, para a gente encerrar então o nosso bate-papo, tem algum alimento que seria aí menos indicado no caso das crianças e dos idosos, até para evitar esses casos, né, de engasgo, evitar essas complicações maiores? Olha, o alimento que a gente considera mais seguro e de menor risco são os alimentos pastosos, né? Quando já há alguma alteração. A água é um alimento que é muito rápido, ele passa muito rápido, então muitas vezes o líquido pode ser que engasgue mais facilmente. Nessa condição, se estiver acontecendo com frequência, precisa realmente procurar um especialista. E enquanto se procura um especialista, tentar oferecer sucos mais espessos, tentar deixar essa água esse líquido um pouquinho mais grosso, misturando frutas, porque isso pode ser mais protetor. E quando a pessoa tem a boca muito seca, usar alimentos mais umedecidos, com molhos, não deixar o arroz tão soltinho, fazer um arroz um pouco mais papa, colocar um pouco mais de caldo nas alimentações, deixar tudo mais úmido nos pães, usar geleias, requeijão, coisas que podem deixar o alimento mais úmido, facilitando o bolo alimentar e a propulsão do bolo em direção à via digestória. Tá certo, então. Eu agradeço, Roberta, a sua participação aqui no nosso quadro, no Saúde Agora. Muito obrigada pela sua disposição. Campinas, e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!